Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem sido misericordioso. Melhor, Ele tem derramado sobre nós a sua graça dia após dia. E sem dúvidas, todas as coisas vêm dEle, existem por meio dEle e são para Ele. Nosso ano foi voltado e direcionado com essa visão. Ele é grande e grandes são as bênçãos que temos para lhe contar. Nós entramos na igreja em meados de junho do ano passado. O Gabriel fez uma entrevista de emprego. A pessoa que entrevistou ele é aqui da igreja. E aí foi quando ela perguntou, né? Que perguntou por que ele estava afastado, enfim. Eu frequentava a igreja, mas eu não tinha essa questão de me entregar a isso aqui. Eu vou realmente deixar o meu coração aberto a isso. E eu confesso que a princípio, quando nós viemos visitar, né, a convite dessa pessoa, nós estávamos passando por algumas questões que nós não conseguíamos definir assim no nosso coração, sabe? A gente não sabia como entender, como compreender isso e até mesmo o que fazer para sanar as questões. Tipo assim, a gente tinha acabado de vivenciar algumas coisas na música que foram bem decepcionantes e a gente não conseguia, eu pelo menos estava num processo já de desgaste em relação a isso. Era mais por uma questão pessoal, sabe? Para eu fazer aquilo, eu tinha que quebrar princípios que para mim eram inquebráveis, entendeu? Era algo que para mim doía muito. Então, assim, chegou a um ponto que aquilo ali foi ficando claro para mim, depois que a gente começou a frequentar a igreja, que aquilo não era algo que nos faria bem, que aquilo não era algo que era da vontade de Deus, porque até um dia que eu estava cantando num barzinho e Deus me deu uma visão, sabe? Eu olhei assim para a plateia e eu vi coisas que eu até então nunca tinha visto. Que eu acho que eu via eu contribuindo com aquilo, sabe? Deus me deu aquela visão naquele momento, literalmente caindo as escamas dos meus olhos. O Senhor veio trazer na minha memória, sabe? Aquilo tudo que eu tinha passado e as questões, por que aquilo tudo era tão difícil para mim. Porque realmente aquilo não fazia parte da minha essência, não era o que Deus tinha planejado para mim, não era o propósito de Deus para a minha vida. Quando a gente parou de fazer aquilo, de tocar aquilo, pronto, a decisão estava tomada. Era assim, era como se a gente tivesse virado essa chave, sabe? Pronto, a partir de agora, nós abandonamos o que nos afastava do Senhor e agora nós vamos finalizar o ano e já ia começar o ano de 2025 com essa intenção realmente de mergulhar naquilo. E eu ia realmente me render, porque até então eu estava só frequentando a igreja. Depois de todo esse processo e de fato tomar essa decisão de abandonar as coisas velhas, foi que o Senhor começou a trabalhar muito na nossa vida. Tínhamos nos mudado para uma casa, eu acho que isso foi providencial, né? Porque foi um momento que a gente acolheu o PG na nossa casa. A gente recebia o PG umas 2 vezes por mês lá na nossa casa. E esse período foi muito intenso, assim, para nós. Foi o momento realmente que o Senhor trabalhou em nós. E foi maravilhoso viver isso, assim, foi um divisor de águas. E aí veio o batismo. E no momento do batismo veio muitas dúvidas também. Mas o Senhor usou um irmão para me dar essa certeza, né, de que a minha escolha tinha que ser por Jesus e que não poderia ser, que ele deveria estar em primeiro lugar. Mas esse processo tem sido muito importante assim na nossa vida. Muitas coisas têm acontecido e dentre essas coisas eu tenho certeza que a principal delas é a mudança interna que o Senhor tem realizado em nós, assim. Realmente o Senhor tem deixado apenas o que é essencial, sabe? E eu sei que foi muito bom, tem sido muito bom viver isso da forma correta, né? Na nossa igreja, sendo acompanhada pelas pessoas certas, tendo todas as instruções necessárias. A coisa mais bonita que aconteceu na minha vida até hoje foi chegar aqui, encontrar Jesus e Ele pegar tudo que eu tinha construído e dizer assim: bota isso aqui tudo pra fora, joga tudo isso fora, 16, 17 anos de trajetória e reconstrói a tua vida, porque a tua vida sou eu e eu que vou fazer tudo novo. Então isso foi maravilhoso.
tem sido sublime, sabe? Durante todo o ano de 2025, tivemos inúmeras oportunidades de comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Não foi somente sobre uma agenda com várias programações, foram ajuntamentos intencionais de ensino, de oração, de louvor e adoração. Entre orações silenciosas e louvores que ecoaram, vimos o Senhor agir, curando, restaurando, chamando e enviando. Somos igreja viva, corpo em movimento, pedras vivas e edificadas sobre o fundamento que é Cristo. Conhecer e prosseguir conhecendo a Ele, servir ao próximo e amá-los de forma singular, marcando não somente corações, mas a história de caminhada da nossa igreja. E enquanto cada área desta casa compartilha sua história, reafirmamos nossa esperança naquele que faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Foram mais de 200 cultos realizados, mais de 200 oportunidades de cultuar o Senhor, experienciar o extraordinário de Deus e impactar nossa cidade através do entendimento do Espírito. Hoje, nós olhamos para trás, não por saudade, mas por testemunho, para declarar que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Nas quartas-feiras, tivemos nossos cultos de doutrina, momentos de crescimento espiritual por meio do estudo da palavra. Fomos edificados, instruídos e encorajados a buscar de forma mais profunda na palavra de Deus, revelações e entendimentos preciosos para a construção de um caráter aprovado por Cristo. Toda sexta-feira geramos na terra e no céu uma intercessão constante, insistente, santa e sedenta pela presença. Foram esses momentos em comunhão com os nossos irmãos, em oração, que nos aproximaram de Deus, nos mantiveram e nos manterá conectados cada dia mais próximos do Senhor. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ao lembrarmos dele e de seu sacrifício, nos reunimos no primeiro sábado de cada mês para vivermos esse momento tão especial de comunhão, testificação e fé, a ceia do Senhor. Foram dias que testificaram no nosso coração a promessa de vida e uma esperança ao lado do nosso Redentor e Salvador. Unidos como um só corpo, celebramos o amor que nos uniu e a graça que tem banhado nossos dias de forma tão sobrenatural. Aos domingos, adoradores se reuniram para cultuar e louvar o nome de Jesus, manifestando uma intimidade com Deus construída em oração e secreto. Adoração esta que não moldou somente os parâmetros individuais, mas influenciou também outros ambientes e esferas da nossa sociedade. Vidas foram alcançadas, testemunhos têm sido contados e o nome do Senhor tem sido exaltado como é devido. Em 2025, nossos corações se alegraram com mais um ano da nossa igreja. São 40 anos de história, de muita busca, edificação, comunhão e caminhada intencional por exercer aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Celebramos durante 3 dias, junto com as congregações, tudo o que o Senhor tem feito em nosso meio. Quão bom e gracioso foi estarmos juntos nesse momento. Em 2025, o Ministério Servir viveu um ano de muita dedicação e cuidado com as pessoas. Levamos o sopão aos hospitais, oferecendo alimento e um momento de acolhimento para quem estava passando por dias difíceis. Ao longo do ano, contribuímos com cestas básicas, medicamentos e materiais hospitalares, sempre buscando aliviar um pouco das necessidades de cada lar. Tudo isso reforça o nosso compromisso de servir, cuidar e estar onde Deus nos chama. Ao longo do ano, as mulheres não descansaram. Incessantemente buscaram ser edificadas e edificar de forma sábia e, à luz da Bíblia, suas casas. Tivemos momentos de oração e alinhamento, em cultos e em reuniões, momentos de comunhão preciosos onde compartilhamos do que Deus tem falado e aumentando o nosso vínculo como irmãs em Cristo. Tudo isso focando no louvor, na adoração e no culto racional ao nosso Deus. Os homens estiveram vigilantes e buscando ser sacerdotes apresentados diante de Deus como servos dispostos. Tivemos encontros de oração e louvor, como o entardecer com Cristo na Serra da Meruoca. Um momento de louvor e adoração e quebrantamento, um momento de comunhão e crescimento entre os irmãos. O Ministério da Juventude viveu em 2025 um tempo intenso de comunhão, crescimento e alinhamento com Deus. Através da Unitim, Unijovem e Unijovem Mais, caminhamos juntos como uma só geração, sendo edificados de casa em casa nos PGs, onde nos aproximamos um dos outros e, sobretudo, do Senhor. Cada encontro foi um espaço de escuta, cuidado e alinhamento à vontade de Deus para nossas vidas. Vivemos também momentos marcantes de comunhão e alegria, como ao ano, um evento leve e
e descontraído, que nos permitiu estar mais próximos como os jovens, fortalecendo laços e celebrando a unidade entre os irmãos. Sem dúvidas, o Retiro de Jovens foi um divisor de águas. Dias de intenso quebrantamento, busca profunda, palavras inspiradas pelo Senhor, teatro e muitas gincanas, que não expressaram só a seriedade da nossa fé, mas também a alegria, a energia e a identidade viva dessa juventude que escolheu servir a Deus. Em 2025, o Departamento da Família viveu um tempo de cuidado, edificação e fortalecimento dos lares. Através dos PGs, experimentamos encontros que foram muito mais do que reuniões. Foram espaços de comunhão, escuta, oração e partilha da vida. Um marco desse ano foi o Retiro de Casais. Ao nos retirarmos da realidade ordinária, fomos conduzidos a um lugar mais profundo de alinhamento com Deus e uns com os outros. Vivemos dias de ensino, quebrantamento, louvor e adoração, onde o Senhor restaurou propósitos, renovou alianças e reafirmou que lares firmados nele permanecem inabaláveis. Seguimos certos de que Deus continua trabalhando nas famílias da nossa igreja. A Unikids não tem sido apenas mais um departamento responsável por entreter as crianças. Temos recebido do Senhor o entendimento de que somos chamados a viver a adoração e louvor junto aos nossos pequenos, acolhendo, refugiando no Senhor cada criança que chega até nós. Atendemos em média cerca de 80 crianças semanalmente, nos turnos da manhã e da noite. Também promovemos um momento extraordinário conduzido pelas próprias crianças, o Adora Kids. Foi um tempo marcado por redenção, busca e quebrantamento, com o entendimento concedido pelo próprio Senhor aos nossos pequenos. Seguiremos buscando ao Senhor e conduzindo nossas crianças a caminhar conosco nessa mesma busca. Nesse ano, tivemos muitas novidades. Nasceu o Abraçar, o departamento de acolhimento da nossa igreja. E muitos frutos nós já vimos. Tem sido proveitoso. Nossa igreja conta com uma recepção calorosa, disposta a receber membros e visitantes, a acolher e a direcionar. Com capacitações, reuniões de oração e muita comunhão, o Abraçar tem buscado ser o espelho do amor, a fim de conquistar em alegria o coração de cada um com um sorriso, um aperto de mão e, acima de tudo, um abraçar verdadeiro. Esse ano nós avançamos como Ministério de Louvor. Crescemos e construímos uma identidade visual que diz quem nós somos. A IBR Music nasce e se fortalece como um ministério que busca excelência, unidade e sensibilidade à voz de Deus. Em 2025, vivemos um tempo de crescimento, organização e amadurecimento espiritual. Demos passos importantes ao realizar audições para a entrada de novos membros, abrindo espaço para que novos talentos fossem acolhidos, discipulados e preparados para servir com excelência e compromisso. Seguimos avançando, servindo e adorando, certo de que tudo o que fazemos é para glorificar o nome do Senhor e edificar sua igreja. O Criativo tem sido um departamento onde a palavra tem sido amplificada para além das quatro paredes. Através das redes sociais, do audiovisual, o evangelho tem sido não só divulgado, mas ministrado nos lares, seja da nossa cidade ou em até mesmo outros estados. Foram mais de 23 mil visualizações nos cultos transmitidos, mais de 6.500 horas de palavra compartilhada, mais de 10 mil pessoas conectadas nas nossas redes sociais e, com certeza, inúmeras vidas impactadas. O entendimento foi alcançado: servir com excelência e manifestar o reino usando as ferramentas que nos são disponibilizadas pela graça do Senhor, a fim de potencializar e compartilhar a palavra que vivemos. Ao longo do ano, a excelência na administração financeira também foi um foco da nossa diretoria. Administrar com amor e de forma zelosa nos proporcionou melhorias importantes, avanços na transmissão dos nossos cultos, uma nova estrutura para recepcionar e acolher melhor nossos irmãos no espaço Koinonia, manutenção do telão de LED, pintura e muitas outras. Não é somente movimentar dinheiro, e sim ser servo, amar e cuidar dos recursos do nosso Deus, a fim de edificar não só uma estrutura, mas a atender e a acolher vidas da melhor forma possível. Tudo o que vivemos em 2025 foi fruto da graça de Deus e da fidelidade de cada coração disposto a servir. Seguimos com gratidão pelo que Ele já fez e com esperança pelo que ainda fará, certos de que o Senhor continua conduzindo a nossa igreja ontem, hoje e sempre. Deus abençoe a todos.